Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar porcentagem. Começo com o seguinte tema: transformando um valor percentual em decimal unitário. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Professor, como assim dividir o numerador pelo denominador? Vamos lá. Um valor percentual nada mais é que uma fração em que o denominador é igual a 100. Lembrando que em uma fração, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo o denominador. Se eu tenho uma fração cujo denominador é 100 e para converter essa fração para número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, na prática, vou fazer uma divisão por 100. Lembrando que a divisão por 100 consiste em deslocar a vírgula duas casas à esquerda. Júlio, como assim deslocar a vírgula duas casas à esquerda? Vamos lá. Na letra A eu tenho 23%. Vou fazer aqui, ó. Letra A, eu tenho 23%. 23% é 23 sobre 100. Olhando para o 23 na sua forma natural, ele equivale a 23,0. Ou seja, a vírgula está aqui, ó, após a primeira ordem, que é justamente a nossa última casinha. Então, o que o aluno vai fazer? Quando fizer o deslocamento, ele não conta o local onde a vírgula está. Ele não conta isso aqui. Ele conta a partir da vírgula. Então, aqui, ó, primeiro deslocamento, segundo. Significa o seguinte: ao pegar o 23 e dividir por 100, eu encontro 0,23, porque eu faço o deslocamento da vírgula duas casas à esquerda. Portanto, 23% equivale a 0,23, tá bom? Esse é o processo, claro, vamos aplicá-lo na letra B e também na letra C, e, obviamente, em quaisquer casos em que for necessário optar pela transformação de um percentual para decimal unitário. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Letra B eu tenho 40%, que é 40 sobre 100. O que a gente pode fazer aqui para facilitar? Eu posso cortar os zeros. Esse zero do numerador com esse zero do denominador. E 4 sobre 10 é só deslocar a vírgula uma casa à esquerda. Passamos a ter 0,4, que indica 40%. Por fim, 7%, que é 7 sobre 100. A vírgula está à direita do 7, é como se fosse 7,0. E ao deslocar essa vírgula duas casas à esquerda, passamos a ter 0,07. Tá bom? Show de bola, vamos prosseguir. Nosso segundo aspecto teórico é justamente o contrário. Agora eu tenho um decimal, também é chamado de decimal unitário, e eu quero converter para percentual, ou seja, valor percentual. Aqui, pessoal, basta multiplicar o número decimal por 100. É bem óbvio, né? Se na transformação de percentual para decimal eu faço uma divisão, agora eu tenho o processo inverso. Eu tenho um decimal e quero transformar em percentual. Aqui, basta multiplicar por 100. Então, vamos fazer isso. Eu tenho 0,3 e vou multiplicar por 100. Aqui na letra A, 0,3 vezes 100. Ao multiplicar por 100, eu desloco a vírgula duas casas à direita. Então, pessoal, aqui ó, eu não conto, eu conto a partir da vírgula, tá bom? Então, meu primeiro deslocamento vem para cá, ó, 1. Quando eu faço isso, eu tenho um número na sua forma natural. Só que são dois deslocamentos, porque eu estou multiplicando por 100. No primeiro deslocamento, eu passei a ter um número natural. E agora, eu acrescento zero. Então, 0,3 é a mesma coisa que 30%, tá bom? 0,15, vou pegar e vou multiplicar por 100. Eu não conto o local onde a vírgula se encontra. Eu conto a partir deste local. Então, ó, 1, 2. Quando a vírgula chega aqui, significa que o número está na sua forma natural. Então, eu tenho 15, claro, neste caso, 15%. Agora, eu tenho 0,037 e vou multiplicar por 100. Deslocamento da vírgula, duas casas à direita. Não conto onde ela se encontra. 2. Então, 0,037 equivale a 3,7%. Tá bom, pessoal? Então, aqui, apenas aspectos teóricos e introdutórios, tá bom? São situações importantes quando, né, sobretudo, o aluno precisa equacionar. Então, fica mais fácil trabalhar assim em alguns momentos, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Agora vamos aprender, isso aqui cai muito em prova, tá, pessoal? Importante pra caramba, IPC, isso chove em prova, tá bom? Então, nós temos aqui agora a transformação de uma fração para valor percentual, sendo que essa fração
ela não tem o denominador igual a 100, tá bom, pessoal? Então, qualquer que seja a fração, eu consigo convertê-la para valor percentual da seguinte forma: é só multiplicar o numerador por 100. Anotou? Para transformar uma fração em valor percentual, é só multiplicar o numerador por 100. Então, vamos fazer isso. Começando pela letra A. Eu tenho aqui, ó, 3 quartos. Quero saber o valor percentual correspondente. Pessoal, é só pegar o 3, que é o numerador, e multiplicar por 100. Para multiplicar por 100, eu acrescento 2 zeros. Agora, eu divido 300 por 4, dá 75. Neste caso, 75%, ou seja, 3 quartos equivale a 75%. Deixa eu melhorar esse 7 aqui. Está bem caprichado. Ok. Agora, vamos para a letra B. Nós temos 2 quintos. Tem aqui, ó, 2 quintos, e eu quero saber, né, o percentual correspondente. Só o mesmo processo. Vou multiplicar o numerador por 100. É só acrescentar 2 zeros, passo a ter 200, e 200 por 5 dá 40. Mas é qualquer 40? Não. 40%. E, por fim, 7 sobre 20. Mesmo processo. 7 sobre 20. Eu quero saber o percentual correspondente. Multiplico 7 por 100, que é só acrescentar 2 zeros. Para facilitar, eu posso cortar esse zero com esse zero, e 70 por 2 dá 35. Neste caso, 35%. Bom, isso aqui é bem simples, bem tranquilo para converter uma fração qualquer, independentemente do valor do denominador. Para valor percentual, é só multiplicar o numerador por 100, tá bom? Bora! Outro aspecto teórico muito importante é o cálculo percentual básico. O que é o cálculo percentual básico, pessoal? É determinar x% de um valor. Calcular x% de um valor é só multiplicar esse percentual pelo número real, ou seja, pelo valor desejado. Olha só, letra A, 3% de 400. Pessoal, é só pegar o 3% e multiplicar por 400. Isso, 3% vezes 400. Na letra B, eu tenho 12% de 150. É só pegar o 12% e multiplicar por 150. Já na letra C, eu tenho 4% de 31. É só pegar o 4% e multiplicar por 31, tá bom? Então, não importa qual situação. Se eu preciso trabalhar o cálculo percentual básico, é só pegar o percentual e multiplicar pelo valor que eu quero definir o percentual, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. 3% de 400. Eu tenho aqui um produto. Então, eu posso primeiro multiplicar 3 vezes 400 e depois dividir, ou posso antes dividir. Eu prefiro antes dividir, porque eu consigo cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E 3 vezes 4 dá 12, ou seja, 3% de 400 é 12. Muitos alunos, claro, conseguem fazer de cabeça, mas a ideia é justamente o aluno saber o aspecto teórico, porque quando a gente se deparar com cálculos percentuais básicos mais difíceis, o aluno consegue aplicar a técnica, tá bom? Legal. Agora tenho 12% de 150. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Vou fazer 12 vezes 15, que dá 180. E lembre, eu tenho 180 sobre 10, não posso esquecer. Vou cortar esse zero com esse zero, 18 por 1 é 18, ou seja, 12% de 150 é 18. E agora nós temos 4% de 31. Aqui é melhor primeiro multiplicar. 4 vezes 31 é 124. Eu tenho 124 dividido por 100. É só deslocar a vírgula que está aqui, ó, 2 casas à esquerda. Já aprendeu isso na aula de hoje. Não conta onde ela está. 1, 2. Então passa a ter 0,24, que equivale a 4% de 31. Beleza, pessoal? Show de bola? Esse cálculo percentual básico é fundamental para a resolução de questões que envolvem o raciocínio de porcentagem. Tá bem? Vamos prosseguir. Vamos agora, né, para a nossa sessão Já Caiu em Prova, ou seja, vamos resolver questões já cobradas em prova. Tá? É a nossa primeira questão. Nós temos aqui um guarda-roupa. São 10 camisas. Vou colocar aqui, ó, T de total. São 10 camisas, 2 bermudas, 2 calças, 2 calças. Aí depois eu tenho mais outra calça e mais 3 bonés. Calça e mais 3 bonés. Então, em relação ao total de peças,
12, 14, 15, 18. Ok. Só que aqui, pessoal, o foco é justamente as peças pretas, porque o item diz que 33% das peças são pretas, mas não são exatamente 33%, são menos de 33%. Vamos verificar. Peças pretas eu vou chamar de P. Verificar a quantidade. Então, nós temos aqui, ó, 3 camisas pretas. Nós temos aqui, ó, 2 bermudas pretas. Depois nós temos, nos 3 bonés, nós temos um preto. Repare que são 3, 5, né? 3 mais 2 dá 5, mais 1, 6. Então, são 6 peças pretas. Eu quero saber justamente 6 em relação ao 18, o que representa na forma percentual. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte. A minha solução, que eu vou chamar de S, vai ser uma fração. Eu tenho 6 pretas, vou chamar de P, para um total de 18. Essa é a minha solução. Então, se eu tenho 6 pretas para um total de 18, e eu quero saber o valor percentual, a gente já aprendeu. Se eu tenho uma fração e eu quero saber o que ela representa na forma percentual, é só multiplicar o numerador por 100. Ao multiplicar o numerador por 100, eu passo a ter 600, que é 6 vezes 100. Tá bom, pessoal? Mas eu não vou fazer o produto antes, porque eu posso trabalhar a ideia da simplificação. Eu posso pegar o 6 e o 18 e simplificar, ou seja, dividir ambos por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 6 dá 3. Agora eu faço a multiplicação. 1 vezes 100 dá 100. E eu tenho 100 dividido por 3. 100 dividido por 3, pessoal, é aproximadamente 33,3. Claro que aqui será um valor percentual, porque eu multipliquei o numerador por 100. Aqui a gente tem uma dízima periódica, tá? Vai ser 33,333 infinitamente. Por isso que eu botei aqui a ideia da aproximação. E, pessoal, a banca fala que são menos de 33% das peças pretas. Só que 33,3% é superior a 33%. Então, o item está incorreto, portanto, o gabarito é errado. Tá bom, pessoal? A gente aplicou o conceito aqui de transformar uma fração em percentual, porque eu tinha 6 peças pretas para um total de 18, tá bom? Beleza? Para a próxima questão. É a nossa segunda questão. São 3 amigas. Jéssica, a qual a gente vai escrever na forma normal, vamos assim definir. Jéssica com K e Jéssica com Y e K, beleza? Elas resolveram celebrar a amizade comendo uma pizza inteira, isso aqui é importante, sozinhas. Aí nós temos a Jéssica normal, a Jéssica com K e a Jéssica com Y e K. E comeram, respectivamente, 30%, 2 quintos e 60 gramas da pizza. Beleza? E o item diz o seguinte, que a Jéssica com Y e K, ela comeu mais de 30% da pizza. Então aqui, pessoal, a ideia é deixar, sempre que possível, né, os valores em percentuais, para a gente poder definir esse percentual relativo a Jéssica com Y e K, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos a Jéssica normal, que eu vou chamar de Jéssica 1. Nós temos a Jéssica com K, que eu vou chamar de Jéssica 2. E nós temos a Jéssica com Y e K, que eu vou chamar de Jéssica 3. Então, aqui, ó, normal, aqui com K e aqui com Y e K. Só para poder definir, beleza? Respectivamente, nós temos 30% para a Jéssica normal. E nós temos 2 quintos para a Jéssica com K. Aí eu vou aqui no rascunho e eu penso em percentual. Pessoal, 2 quintos, para transformar em percentual, é só multiplicar o numerador por 100. Então, é 200 por 5, que dá 40%. Já que 200 por 5 é 40, tá bom? Então, aqui eu tenho 40%. Por que eu falei sempre que possível? Porque aqui, pessoal, 60 gramas, eu não preciso pensar em percentual em relação à quantidade de gramas, porque esse total aqui, ó, da Jéssica normal, Jéssica com K e Jéssica com Y e K, esse total tem que ser 100%. Então, não preciso converter nada aqui em relação à quantidade de gramas para pensar em percentual. Eu olho tão somente para os percentuais. Se aqui eu tenho 30 mais 40, a Jéssica normal e a Jéssica com K totalizam 70%. Como o total é 100%, como é que eu defino o percentual relativo a Jéssica com Y e K? Eu pego 100% menos 70%, que vai dar 30%. Então, cuidado que alguns alunos marcam esse item como certo, porém ele está errado. Ué, Júlio, mas por que está errado se aqui é exatamente 30%? É justamente isso, porque aqui a banca falou mais de 30%.
mas não é mais de 30%, é exatamente 30%. Então, o que torna esse item incorreto é justamente essa expressão mais D, porque na verdade ela comeu exatamente 30%, tá bom? Então, o item está incorreto e o gabarito é errado. Pessoal, mais de 30% é diferente de 30%, então o aluno não pode confundir, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 3, pessoal. Existe uma dívida de R$ 2.100, tá bom? Aí já adiantando para a gente não perder tempo com leitura, o aluno sempre pode pausar e ler, tá bom? O item diz o seguinte, o item está aqui, ó. Se o valor a ser pago, que valor é esse, pessoal? 2.100. Tiver sido resultante de um desconto de 30% sobre a dívida, então o valor da dívida inicial era inferior a 2.800. Pessoal, quem é essa dívida? Não sei, é ela que eu quero definir. Mas o valor a ser pago, 2.100, como é que chegamos a esse valor? Houve um desconto de 30% sobre a dívida. Só que a ideia é a seguinte, pessoal. Olha só. Eu tenho um valor inicial, que a gente chama de VI. Ok? Se eu der um desconto de 30% sobre este valor, eu chego ao valor final. A gente chama de VF. Agora vamos pensar em percentuais. O meu valor inicial, ele sempre é o 100%, que é justamente aquilo que eu tinha inicialmente. Se eu tinha 100% e retirei 30%, esse meu valor final, ele equivale a 70% da minha dívida, porque 100 menos 30 dá 70. Aqui a ideia é muito simples. A minha dívida inicial, que é o meu valor inicial, é sempre o meu 100%. Se eu estou tirando 30%, o valor pago, que foi 2.100, ele equivale a 70% da dívida, porque 100 menos 30 dá 70. Agora podemos pensar em uma regra de 3 simples, porque existe aqui uma relação de proporcionalidade. São duas grandezas. Eu tenho aqui, ó, valor em reais, e eu tenho aqui o percentual. Então, eu posso concluir que o valor a ser pago, 2.100, ele é o meu 70%. Só que eu quero saber a dívida, que é o meu 100%, vou chamar aqui de x. Vou cortar esse zero com esse zero e vou multiplicar cruzado. 7 vezes x é 7x. 2.100 vezes 10 é só acrescentar um zero a 2.100, ou seja, 21.000. 7 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. E 21.000 dividido por 7 é o valor da minha dívida. Minha dívida era de R$ 3.000, tá bom? Agora vamos olhar o item. O item diz que esse valor da dívida é inferior a 2.800. Está errado, pessoal, porque 3.000 é maior que 2.800. Se o item está incorreto, o gabarito é errado, beleza? Então, observe que não se trata somente de cálculo percentual básico, de transformar fração em percentual ou pensar até em decimal para percentual, percentual para decimal. A gente também tem que saber matemática básica, tem que ter capacidade de interpretação, porque as questões hoje estão cada vez mais contextualizadas. O que você está achando da aula? Está gostando? Então não esquece de deixar o seu like, isso é bastante importante para que o YouTube recomende meu vídeo. Já se inscreveu no canal? Não? Então vai lá, se inscreve, clica no botão inscrever-se. Aproveita e ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu posto vídeos aqui sobre matemática, tá bom? Então, para mim vai ser um grande prazer também poder falar com você. Não esqueça o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, sua dúvida, o que você quiser. É bastante importante. Eu vou sempre te responder e interagir com você, tá bom? Vamos embora? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Existe uma bicicleta cujo preço à vista é 1.720 e pode ser, né, esse preço parcelado em 2 vezes, sendo uma entrada de 920 e uma outra parcela de 920, com vencimento para o mês seguinte. Beleza. Agora é o seguinte, caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga para a financeira uma taxa de antecipação correspondente a 5% do valor de quem? Da parcela. Aí eu tenho o item aqui. Bastante atenção. No caso de uma venda a prazo, em que o lojista optasse pela antecipação do crédito, correspondente à parcela que só seria paga no mês seguinte, o valor total que ele receberia, entrada mais antecipação, seria superior a 1.790. Porque a questão é bastante simples, tá, pessoal? A gente tem que aliar a nossa capacidade de interpretação ao cálculo percentual básico, tá bom? Vamos lá para a gente poder resolver. Olha só. Venda a prazo. Então, seria assim, ó, entrada
de 920 mais o valor da parcela, que também seria de 920. Ok. Só que agora, pessoal, existe a ideia da antecipação. A entrada mais parcela é justamente o valor, né, que eu quero encontrar. Só que aqui eu não vou pagar duas parcelas iguais, porque devido à antecipação, o lojista paga 5% a financeira. A gente pode pensar assim, ó, vamos no rascunho, calculamos 5% da parcela. Lembrando, pessoal, que ó, a taxa de antecipação ela incide sobre a parcela, beleza? Não é sobre o montante lá inicial, caso é 1.720, tá bom? Então, calculo 5% de 920, cálculo percentual básico. Vou cortar esse zero com esse zero. 5 vezes 92. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 9, 45. Eu tenho 460. Eu não posso esquecer de dividir por 10. Corto 0 com 0. 46 por 1 é 46. Então, em relação à taxa de antecipação, nós temos R$ 46. Agora, eu vou novamente para o rascunho e faço 920 menos 46, que é igual a 874. Então, dos 920 previstos, a loja vai receber apenas 874, devido à taxa de antecipação. E 920 mais 874 vai ser igual a... Vou fazer aqui no rascunho, para não errar. 920, 874. 4, 9, 17. Pronto. 1.794. Aqui vai receber 1.794. Beleza, pessoal? Ué, Júlio, mas e aí? O item está correto ou o item está incorreto? Vamos analisar. A banca diz que esse valor ele vai ser superior a 1.790 e, de fato, 1.794 é superior a 1.790, portanto, o item está correto. Se o item está correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Então, questão bastante interpretativa. Na prática, era só trabalhar o cálculo percentual básico. Beleza? E fechando a nossa aula, está aí uma questão em que é necessário a ideia do equacionamento. Então, tem um casal, Rafael e Joana, que investem R$ 2.000. Isso aqui, ó, Rafael mais Joana investem R$ 2.000. Joana investe 50% a mais que Rafael, ou seja, J investe um valor 50% maior que Rafael. Claro, pessoal, porque se eu invisto um valor 50% superior, eu tenho o meu 100%, e eu invisto 50% a mais, então chego a 150%. Seria essa ideia aqui, ó. A Joana, o que ela investe é a mesma coisa que 150% do valor investido por Rafael. Ué, Júlio, como assim? 150% é 1,5. Vamos lá. Vamos supor, só para vocês entenderem, tem aqui a Joana e o Rafael. O Rafael, tudo que ele investe é o 100%. Só que a Joana, ela investe 50% a mais. Então, a Joana investe 150%. Tá? Legal. Agora, vamos focar aqui. O que é 150%? É 150 sobre 100. E ao dividir 150 por 100, estou dividindo 15 por 10, que dá 1,5. Por isso que eu posso definir que o valor da Joana equivale a 150% do Rafael, ou seja, 1,5 vezes Rafael. Agora temos um sistema, onde vamos trabalhar o método da substituição. Vamos lá. No lugar de J, eu coloco 1,5R e passo a ter essa equação. Vou repetir o R. No lugar de J, eu boto 1,5R igual a 2.000. O aluno não está vendo, mas aqui existe o coeficiente 1. 1 mais 1,5 é 2,5. 2,5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, tenho que R vai ser 2.000 dividido por 2,5. Matemática básica. Eu preciso igualar as casas decimais. De que forma? Como aqui existe uma casa decimal, eu vou multiplicar aqui por 10. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. E assim eu não altero o resultado final. Posso sempre fazer isso. É um artifício algébrico. 2.000 vezes 10 é 20.000. E 2,5 vezes 10 é 25. E 20.000 dividido por 25 vai ser 225, dá 8. Acrescento os dois zeros, é 800. Acabou a questão? Não. Porque a banca diz que esse valor investido por cada um corresponde a 25% dos respectivos salários líquidos. E a banca diz que o salário líquido de Rafael, claro, vai ser 3.200. O item está correto, o gabarito é certo. Júlio, por quê? Porque se isso daqui é 25%, eu posso pensar até em regra de 3. Dá até para fazer de cabeça. Eu tenho isso aqui, ó, 25% é 800, que é um quarto do valor, né? E o meu 100% vai ser X.
É o que acontece, pessoal. Podemos dividir ambos por 25. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. E agora a gente multiplica cruzado. 1 vezes x dá x. 4 vezes 800 dá 3.200. Por isso o item está correto, porque a banca diz que o salário de Rafael líquido, né, é exatamente 3.200, item correto, gabarito certo. Júlio, por que dá para fazer de cabeça? Só para a gente fechar. Porque 25% de alguma coisa é pegar aquela coisa e dividir por 4. Então, 800 é 25% de alguém. O que eu fiz na prática? Eu peguei alguém e dividi por 4. Quem é esse alguém? 3.200. Porque 3.200 dividido por 4 é 800. Como é que eu chegaria a esse raciocínio? É só pegar 800 e multiplicar por 4. Beleza, pessoal? Então, encerrar nossa aula por aqui. Foi um grande prazer. Não se esqueçam de ativar aí o sininho, se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like, tirar a sua dúvida, deixar a sua opinião, a sua crítica, tá bom? Encerrar nossa aula por aqui. Foi um grande prazer. Junto, um grande abraço. Até a próxima.